Fala galera, bem-vindo a mais um vídeo do Quebra Banca Contabilidade, dando sequência à nossa prova de auditor fiscal de tributos estaduais da Secretaria de Fazenda do Amazonas. Hoje nós vamos fazer 3 questões de contabilidade de custos. Resolvi trazer essas 3 questões juntas porque elas vão tratar do mesmo tema. E a FGV adora esse tema, que é essa parte de contabilidade gerencial, essa função gerencial que a contabilidade de custos tem. E como analisar esses indicadores de ponto de equilíbrio, indicadores de grau de alavancagem operacional, indicadores de margem de segurança e alguns outros indicadores que a gente vai comentar durante esse vídeo. Não deixa de se inscrever, porque de segunda a sexta-feira às 9 horas a gente tem vídeo novo no canal, com uma nova resolução, dando sequência às provas selecionadas por mim, por enquanto da FGV, tendo em vista aí os grandes concursos que a FGV vem pegando pela frente. Queria pedir desculpa porque ontem, na quinta-feira, eu não consegui postar o vídeo. Eu estou testando um novo formato para fazer os nossos vídeos, comigo aparecendo, usando uma prancha digitalizadora, mas aconteceu que o áudio ficou muito ruim e eu não consegui postar o vídeo ficou bacana, mas eu não consegui postar o vídeo devido à péssima qualidade do áudio. Então já providenciei um microfone, já estou me adaptando para que a gente possa ir evoluindo no nosso canal aqui e agregar cada vez mais valor a vocês concurseiros, a vocês contadores, concurseiros que estão que querem aprender, que gostam do meu conteúdo, que gostam da maneira que eu explico as questões de contabilidade. Bom, sem mais delongas, vamos para as nossas 3 questões de hoje. A primeira questão 17, que é uma questão que vai tratar sobre ponto de equilíbrio. Ponto de equilíbrio. Mas antes de eu falar sobre ponto de equilíbrio, eu preciso entrar num assunto que é a margem de contribuição unitária. Margem de contribuição unitária. O que é a margem de contribuição unitária? É o quanto cada unidade de produto consegue bancar dos seus custos variáveis e despesas variáveis. Isso aqui a gente está falando de contabilidade gerencial. Então eu posso trazer a despesa para as minhas análises, tá bom? Se fosse, por exemplo, contabilidade de custos mesmo, fazendo custeio variável, por exemplo, eu não trago a minha despesa variável para o meu custeio. Porém, quando a gente vai fazer essa análise da margem de contribuição unitária, eu tenho que levar em conta os meus custos variáveis e as minhas despesas variáveis, ou seja, quanto cada uma unidade de produto vendido consegue bancar os custos variáveis e as despesas variáveis. Depois disso, só vai sobrar para ter lucro contábil, lucro financeiro, lucro operacional, o que seja, a parte dos custos fixos. Então, o que esse ponto de equilíbrio analisa? Ele vai levar em consideração quanto cada uma unidade consegue bancar dos seus custos variáveis e despesas variáveis e consegue bancar dos seus custos fixos mais despesas fixas. O ponto de equilíbrio, ele pode ser 3, tá? Ele pode ser 4, desculpa. Podem ser 4 tipos de análise. Pode ser um ponto de equilíbrio contábil, que aí ele vai analisar quantas unidades, é muito importante entender esse conceito, né? Ele vai analisar quantas unidades eu preciso vender para que o meu lucro contábil, seja igual a 0, ou seja, eu fico em equilíbrio contábil. Esse é o ponto de equilíbrio contábil. Eu não estou tendo nem lucro, mas eu também não estou tendo prejuízo. Então eu sei que se eu vender X unidades da mercadoria, eu vou conseguir bancar meus custos fixos, eu vou conseguir bancar minhas despesas fixas, meus custos variáveis, minhas despesas variáveis, vou conseguir bancar meus custos fixos, eu vou conseguir bancar minhas despesas fixas e vou ficar com lucro 0. A partir daí, eu começo a ter lucro. Então, a partir de X unidades, eu começo a ter lucro contábil. Só que o lucro contábil, ele vai levar em consideração a depreciação, a amortização e etc. Então, tem uma outra análise que é muito interessante, que é o ponto de equilíbrio financeiro. E esse ponto de equilíbrio financeiro, ele vai levar em consideração os fluxos de caixa. Para essa análise, está mais interessante analisar
o quanto de caixa saiu. Então, quantas unidades eu preciso vender para que meu fluxo de caixa seja nulo, seja zero. Eu não estou nem perdendo, nem ganhando, tá bom? Então, esse é o ponto de equilíbrio financeiro. Então, da fórmula base, a fórmula base é o ponto de equilíbrio contábil. Dessa fórmula base, eu vou retirar, deixa eu apagar aqui, eu vou retirar a minha depreciação, a minha amortização e a minha exaustão. Beleza? Então, essa é a análise que o ponto de equilíbrio financeiro faz. O ponto de equilíbrio operacional, ele já está preocupado com a operação da empresa. Então, para ele, não importa a gestão dos instrumentos financeiros da empresa. Então, tudo que eu tenho de resultado financeiro, receita financeira e despesa financeira vai sair da minha análise. Então, eu tiro da minha fórmula as minhas despesas financeiras. Então, eu não levo em conta aqui as minhas despesas financeiras. Além disso, eu tenho ponto de equilíbrio econômico. E esse aqui é um dos que a FGV mais gosta. As questões mais interessantes de ponto de equilíbrio vão tratar desse ponto de equilíbrio econômico. Porque ela vai trazer um lucro que o acionista, que o sócio, que o controlador, que enfim, ela vai inventar aí uma série de nomes que o capital próprio, né? Que os detentores do capital próprio querem. E normalmente ela traz ali um IR, você tem que retirar a alíquota do IR, você tem que retirar o IR para poder calcular esse ponto de equilíbrio econômico. Essa questão não é desse tipo, mas provavelmente a gente vai fazer questões desse ponto de equilíbrio econômico, que eu acho que é a parte mais interessante de ponto de equilíbrio. O ponto de equilíbrio econômico ele vai levar em consideração o meu custo de oportunidade do capital próprio, o custo de oportunidade. Então é do tipo assim, o meu sócio quer ter 50 mil de lucros. Então quantas unidades eu preciso vender para que meu lucro seja tal que eu consigo cobrir 50 mil. Beleza? Meu lucro seja 50 mil, meu lucro líquido seja 50 mil, por exemplo. Porque o custo de oportunidade do sócio é 50 mil, é 10%. E aí a questão vai variando de várias maneiras. Tá bom? Então esses são os pontos de equilíbrio que a gente precisa saber. A fórmula base do ponto de equilíbrio é o ponto de equilíbrio contábil. E do ponto de equilíbrio contábil você adiciona, subtrai, você vai mudando, você vai mexendo nela para poder encontrar esses outros pontos de equilíbrio. Essa é uma questão que vai pedir para a gente o ponto de equilíbrio financeiro. Então, ele não vai levar em consideração depreciação, amortização e exaustão. A gente vai retirar isso dos meus custos e despesas fixas, porque eu quero saber o quanto saiu de caixa, qual é meu ponto de equilíbrio financeiro. Quantas unidades eu preciso vender para que eu esteja em equilíbrio financeiro. Beleza? Ponto de equilíbrio financeiro. O ponto de equilíbrio financeiro vai ser a fórmula base. A fórmula base é essa, custo mais despesa fixo sobre MCU. MCU por quê? Porque eu estou fazendo uma análise de unidades. Quantas unidades eu preciso vender para encontrar o meu ponto de equilíbrio? E aí eu vou retirar aqui dessa fórmula base, que essa fórmula aqui é o ponto de equilíbrio contábil, é o PEC. Dessa fórmula base, eu retiro as depreciações, as amortizações e as exaustões que possam aparecer nas questões. Beleza? Então, sem mais delongas, vamos resolver essa questão. Deixa eu apagar tudo aqui e a gente já volta. Então, vamos começar a ler as informações da questão para a gente poder resolver de uma vez por todas. O produto é vendido por R$300, sendo que os vendedores recebem 10% sobre o preço de venda. Bom, se os vendedores estão recebendo, eu estou falando do quê? Custo ou despesa? Estou falando de despesa, porque custo, eu só incorro em custo até colocar minha mercadoria no ponto que eu queria. Beleza? Até colocar ela pronta para venda. Já coloquei pronta para venda, tudo que acontece depois é despesa. Então, se eu estou pagando meus vendedores, é despesa. E eu tenho custos variáveis de R$50. Então, cada unidade eu tenho que pagar 10% sobre a venda e cada unidade eu tenho R$50 de custos variáveis. Maravilha.
Além disso, eu tenho um salário mensal. A gente tem que tomar muito cuidado nessas questões da FGV, porque ela gosta de brincar. Ela às vezes dá o custo fixo mensal e pede o ponto de equilíbrio anual. Ou então ela dá o custo fixo anual e pede o ponto de equilíbrio mensal, ou então diário. Enfim, ela muda essa unidade de medida como uma pegadinha. E normalmente na letra A, não é o caso dessa questão não, tá? Mas normalmente na letra A ela vai botar a opção que a pessoa caiu na pegadinha que ela queria. Então tem que tomar muito cuidado com isso. E o macete que eu tenho para você poder evitar isso, eu vou mostrar daqui a pouquinho. É um macete que eu desenvolvi para nunca cair, ou para pelo menos evitar cair nesse tipo de pegadinha. Então eu tenho aqui custos fixos, 80 mil. Despesas gerais fixas, 40 mil. Por mês também, tudo mensal. Beleza. Aí é que tá uma pegadinha que essa questão queria que você perdesse tempo. Ela vai te dar uma máquina que foi comprada por 300 mil, vai dar a vida útil, vai dar quanto que ela não vai dar valor residual e tal, e para você calcular a depreciação. Só que o que ela quer? Ela quer ponto de equilíbrio financeiro, então ficar calculando essa depreciação é perda de tempo, porque a depreciação ia dar um valor X que eu ia ter que adicionar os meus custos e despesas fixos para depois excluir. Então eu nem vou calcular ela. Na prova a gente tem que ter uma sagacidade para não perder tempo. A prova é longa, a prova é cansativa. Quanto mais questões, quanto mais conta você faz, maior a chance de você errar a tua conta futura. Olha o que eu vou falar. Tua atenção, teu nível de atenção marginal, né, a cada questão vai diminuindo. A tua atenção vai diminuindo, né? Então, misturei economia com contabilidade. Mas vamos lá, vamos focar aqui. Então vamos lá. Eu não vou incluir essa minha depreciação, porque não faz sentido nenhum eu incluir ela para depois excluir. Então nem vou calcular. Então vamos lá. Custo fixo mais despesa fixa. Eu já passo a barra aqui, ó, e digo aqui, ó, por mês. Se fosse por ano, eu ia passar a barra e falar por ano. Por quê? Para eu não me confundir e não cair no que a FGV quer, no que a banca quer, no que a questão está pedindo. Então, quando eu for calcular o meu ponto de equilíbrio financeiro, eu faço a mesma coisa. Eu passo aqui, ó, por mês. Se tiver na mesma unidade, tá beleza. Posso ficar despreocupado. Se não tiver na mesma unidade, eu tenho que converter. Tá? Isso aqui é importante, galera. Cuidado, porque isso aqui leva bons candidatos que sabem a matéria, acabam caindo nisso por falta de atenção. Então, a maneira que eu encontrei para não cair nisso por falta de atenção é toda vez eu já faço isso. Toda vez eu já vou me precavendo. Beleza? Então, meu custo fixo mais despesa fixa, já sem a minha depreciação, menos a depreciação, porque eu não vou nem somar ela, vai dar 120 mil. Beleza? Vamos calcular aqui meu MCU. A margem de contribuição unitária. A margem de contribuição unitária tem essa fórmula. Preço de venda menos custos variáveis, preço de venda menos custos variáveis menos despesas variáveis. Ou seja, quanto cada unidade está me gerando de lucro. Não vou nem falar lucro bruto, porque eu estou levando em consideração também nesse cálculo aqui as despesas variáveis. Menos 30, né, que é 10% do preço de venda. Então, isso aqui vai dar 220. Meu ponto de equilíbrio financeiro vai ser simplesmente pegar, no mês, vai ser simplesmente pegar 120 mil, que eu divido por 220. Isso aqui vai dar 545,45 periodicamente. Esse 45 vai ficar se repetindo aí. A questão não foi maldosa, porque ela poderia dar uma das opções aqui como 545. E você ficar na dúvida entre 546 e 545. Vamos analisar aqui o que está acontecendo. Esse é meu número de unidades mínimas que eu preciso vender para que eu tenha ponto de equilíbrio, para que eu esteja no meu equilíbrio financeiro. Eu tenho que vender no mínimo 545,45. Eu não posso vender 0,45 de uma unidade. Eu tenho que vender uma unidade. Então, o ponto mínimo para fazer o equilíbrio financeiro vai ser o primeiro
número inteiro posterior, subsequente, que vai ser 546. Então, se tivesse a opção 545, você não tem que ficar na dúvida. O mínimo que eu preciso fazer é 545.45. Se eu não faço 545.45, eu estou em desequilíbrio financeiro. Então, se eu vendo 545, vai ficar faltando um pouquinho para que eu esteja no meu ponto de equilíbrio financeiro. Beleza? Então, eu tenho que vender uma a mais para poder garantir esse ponto de equilíbrio. Beleza? Finalizamos essa questão. Vamos para a questão 18. Questão que vai falar agora sobre grau de alavancagem operacional. O que o grau de alavancagem operacional indica para o gerente? Lembrando que a gente está falando agora de contabilidade gerencial, essa função da contabilidade de custos. Uma função muito interessante para os administradores da empresa. O que o grau de alavancagem operacional vai me indicar? Ele vai me indicar o quanto uma variação percentual de venda, ou seja, quanto a mais de venda eu fizer, vai influenciar no meu lucro. Ele tem essa carinha aqui e você precisa decorar essa fórmula. É uma variação percentual do lucro sobre a variação percentual do volume de vendas. Então ele vai me indicar o quanto do volume de vendas, quanto da variação percentual. Então vamos dizer, eu vendi 10% a mais. Se eu vendi 10% a mais, o quanto isso impactou meu lucro? Será que meu lucro variou só 10%? Será que o meu lucro variou 20% a mais? Será que o meu lucro variou menos do que 10%? Então é isso que o meu grau de alavancagem operacional vai analisar. O qual é o poder de alavancagem da tua operação. Então, maravilha. Ele tem essa cara. Ele também pode ter essa cara aqui, ó. Margem de contribuição total sobre lucro total. É importante saber essas duas fórmulas, porque tem questões que você consegue resolver por aqui direto. A margem de contribuição total é o MCU vezes a quantidade. Tá? Então, tem questões que você consegue resolver só por igualando essas duas fórmulas e que fica muito mais fácil. Tem questões que só dá para resolver se você souber essas duas fórmulas. Então, é importante saber isso aqui. Não tem outro jeito, tem que decorar, tem que saber. Claro, muito importante entender o conceito, por isso que eu estou explicando aqui o que é esse grau de alavancagem operacional. Então vamos lá resolver essa questão, vocês vão ver que essa questão, depois que você sabe isso aqui, é muito fácil. Ele me diz aqui que meu grau de alavancagem, minha alavancagem operacional da empresa é de 5. Isso significa o quê? Vamos ver se a gente está entendendo isso aqui. Antes mesmo de eu escrever aqui alguma coisa, vamos analisar aqui. Ele me diz na letra A que a receita aumenta 5% com aumento nas vendas. Bom, o grau de alavancagem operacional analisa receita, sim ou não? Não. Ele analisa lucro e volume de venda. O quanto o volume de venda impacta no meu lucro. O quanto o volume de venda impacta no meu lucro. Então, não pode ser a letra A. Pelo mesmo motivo, não pode ser a letra C, porque vai falar de receita. E a letra E vai falar de caixa. E aí é mais viagem ainda. Né? O grau de alavancagem operacional não vai analisar caixa, ele vai analisar volume de venda e lucro. Beleza? Então vamos lá, a gente fica agora na dúvida entre a letra B e a letra D. Vamos analisar. Eu tenho que 5, é o grau de alavancagem que ele me deu, 5 é igual a meu delta percentual de lucro. O que é um delta percentual? Delta percentual de lucro significa que assim, que meu lucro posterior menos o meu lucro inicial dividido pelo meu lucro inicial. Isso aqui você faz uma análise percentual, de variação percentual. Tá? O delta, acredito que todo mundo aqui saiba, o delta indica, essa letra grega indica a variação. Então, aqui a variação percentual do lucro. Meu delta percentual do lucro sobre o meu delta percentual de venda é igual a 5. Vamos analisar a letra D primeiro. Ele diz que se meu lucro aumenta em 1%, a cada 5% no aumento de venda.
Vamos multiplicar cruzado aqui para a gente analisar com mais facilidade. 5 vezes meu delta percentual de volume de venda vai ser igual ao meu delta percentual do lucro. O que ele me diz aqui? Que se o lucro aumenta em 1%, então meu delta percentual de lucro é 1%, isso vai ser igual a 5% no volume de venda? Se eu pego aqui e substituo esse delta percentual de volume de venda por 5%, eu vou ter que essa igualdade é verdadeira? Sim ou não? Não, né? Porque aqui está me dizendo que 25% é igual a 1%. Claro que não. Isso aqui está completamente errado. Vamos analisar a letra B. A letra B vai me dizer, só deixa eu reescrever aqui, delta percentual do volume de venda é igual a delta percentual do volume do lucro, né? Ele me diz aqui que se meu lucro aumenta em 5%, ou seja, meu delta percentual do lucro foi de 5%, houve uma variação positiva de 5%, isso significa que a cada 1% de aumento de venda, ou seja, a cada 1% de venda, meu lucro aumenta 5%. Cara, isso não é uma alavancagem, eu vendi só 1% a mais, mas meu lucro aumentou em 5%. Isso é o poder da alavancagem operacional. Significa que a tua operação está bem ajustada, significa que você não está perdendo muito dinheiro com as despesas lá na tua DRE. Significa que você tá indo pelo caminho certo, beleza? Então, 5, vamos substituir aqui por 1%, vezes 1%. Essa igualdade é verdadeira? 5% é igual a 5%? Sim. Então, beleza. Essa é a nossa resposta. Questão bem tranquila se você conhecia essa fórmula aqui, se você conhecia esse conceito aqui. Beleza? Vamos para a nossa próxima questão e última questão de hoje. Questão 19. Questão que vai dar ainda continuidade, um assunto muito próximo do ponto de equilíbrio, que é a margem de segurança. O que a margem de segurança indica para o administrador? Ele indica o seguinte, você precisa entender esse conceito para facilitar aí a aprendizagem da fórmula. O que ele indica? Ele indica o quanto a mais eu estou vendendo acima do meu ponto de equilíbrio contábil. O quanto eu posso deixar de vender para chegar no meu ponto de equilíbrio contábil. Essa é a minha margem de segurança. Eu estou vendendo um tanto a mais do meu ponto de equilíbrio contábil que me dá uma segurança. Eu sei que eu posso deixar de vender X unidades e ainda assim eu não vou ter prejuízo contábil. Tá entendendo? A margem de segurança é isso. Eu posso deixar de vender um número X de unidades e ainda assim está em segurança, ainda assim está no ponto de equilíbrio contábil, ainda assim está sem prejuízo. Beleza? Então, ela tem essa cara aqui. O quanto eu estou vendendo, né, o volume de venda, menos o meu ponto de equilíbrio contábil, ou seja, quantas unidades eu preciso vender para estar em ponto de equilíbrio contábil, sobre o que eu estou vendendo agora. Veja bem, normalmente quando a gente vai fazer uma análise percentual, a gente repete aqui embaixo, o comum seria isso, a gente repetir aqui embaixo o que está por último. Porém, há uma diferença nessa fórmula, que eu vou explicar quando eu botar em números, que na verdade a gente tem que botar o que está na frente. Então, cuidado com isso aqui. Cuidado com isso aqui, normal, para não se confundir lá na hora da prova. É um volume de informação enorme que a gente tem que levar para a prova, então a gente não pode se confundir na hora de montar essa fórmula aqui não, tá? Isso aqui é contra-intuitivo. Normalmente, quando a gente faz a análise percentual, a gente fez até aqui nessa do lucro, né? A gente pega sempre o que está por último. Só que aqui a gente vai pegar, e eu vou explicar o porquê. Vamos analisar aqui os números da questão. Bom, cada bicicleta é vendida por 1.000 e incorre em custos de 400. Por que ele está me dando essas informações? Para eu conseguir calcular meu ponto de equilíbrio contábil. Tá? Aqui são as informações para você calcular a margem de contribuição unitária. E vai me dar meus custos e despesas fixas de 90 mil e 30 mil, 120 mil. Além disso, ela vendeu nesse mês... uma outra coisa que a gente tem que ficar ligado. É tudo mensal? É tudo mensal. Tá? Mensalmente. Indique a margem de segurança nesse mês. Ou seja, quanto que ela vendeu a mais
Ela poderia ter deixado de vender para ainda assim estar sem prejuízo, ainda assim estar no ponto de equilíbrio. Então vamos lá. O primeiro que a gente tem que calcular é o ponto de equilíbrio contábil. Vai ser igual. Vamos calcular aqui então. Custo fixo mais despesa fixa. Passo aqui por mês para saber se está tudo certo. Vai dar 120 mil. Meu MCU vai dar igual a 600. 1.000 menos 400. 600. Então, meu ponto de equilíbrio contábil no mês foi igual a 120 mil, que eu divido por 600, que é igual a 200. Beleza? Show de bola. E quanto que eu vendi? 240. Então, eu sei que eu tenho 40 unidades a mais. Eu posso deixar de vender 40 unidades para ainda assim estar em ponto de equilíbrio, ainda assim não ter prejuízo. Então vamos lá, para a margem de segurança. Qual é a fórmula? A fórmula é essa, o volume do que eu estou vendendo, 240, menos o ponto de equilíbrio contábil, sobre 240. Por quê? Porque eu estou fazendo uma análise percentual desse valor aqui. O quantos por cento eu posso diminuir de 240 para chegar a 200. Beleza? Por isso que esse cara aqui é que fica no denominador. Não vai me botar 200 no denominador, não. Eu estou analisando em cima do 240. O quanto eu posso diminuir do 240, percentualmente falando, para chegar em 200. Para chegar no ponto de equilíbrio contábil. Então, beleza? Então, isso daqui vai dar 40 sobre 240, que vai dar aproximadamente... Deixa eu fazer aqui na calculadora. Vai dar aproximadamente 0,1667. Vai ficar uma dízima periódica aí também. Então, beleza? Isso aqui, se eu multiplico por 100, eu acho o valor percentual. Ando minha vírgula aqui duas casas, 16,67%. Letra A, resolvida essa questão 19. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Questão aí, agora a gente mudando um pouco o assunto, né? Indo para contabilidade de custos. A gente percebe que a FGV adora essa parte gerencial. 3 questões numa prova muito importante, prova para auditor fiscal, cargo de extrema responsabilidade na administração pública, cargo importantíssimo, cargo de excelente salário. 3 questões dentro do mesmo assunto. Dentro da mesma aula, praticamente. Dentro da mesma aula. Que é essa parte de contabilidade gerencial, essa parte desses indicadores. Beleza? Então fica atento a esse assunto. As questões não costumam ser muito difíceis, porém, tem algumas pegadinhas. Tem essa pegadinha do mensal, tem essa pegadinha aqui da própria fórmula, que você tem que lembrar de todas essas fórmulas. Não pode esquecer essa parte aqui do grau de alavancagem operacional, que é uma fórmula maravilhosa para ser esquecida. Então, cuidado para não esquecer, tá? E fazendo com calma, botando a bolinha no chão, a gente vê que dá para resolver a prova de contabilidade da FGV, dá para levar, conhecendo a banca aí, fazendo muitas questões, dá para passar, dá para ser aprovado, e eu tô aqui para ajudar vocês. Então a gente se vê no próximo vídeo, a gente vai dar continuidade amanhã com sábado com sugestões, então não deixe de deixar suas sugestões aqui, fazer apenas um pedido que vocês sejam mais específicos nas questões. Seja bem específico na questão que você quer. Aquela questão de número tal, da prova tal, do concurso tal, porque aí facilita muito para que eu encontre a questão e não corrija, não faça aqui uma questão que não é a questão que você queria lá no início, tá bom? Grande abraço, até o nosso próximo vídeo.